Olá, tudo bem com você? Espero, torço e vibro para que você esteja muito bem. O mês de outubro está chegando ao final, mas eu preciso ainda conversar com você sobre a temática do mês de Outubro Rosa. E por quê? As informações, tudo aquilo que conversamos sobre o mês de outubro na temática do Outubro Rosa não pode ficar restrita apenas a este mês. O Outubro Rosa é um movimento que fala sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce, como sendo os maiores aliados na luta contra o câncer de mama. Este movimento nasceu lá nos Estados Unidos, onde diversas cidades e estados tinham ações extremamente separadas e aí resolveram unir forças e, unindo forças, fizeram com que este movimento se tornasse conhecido no mundo inteiro. Por isso, tudo aquilo que vocês ouviram falar do mês de Outubro Rosa não pode ficar restrita apenas a este mês. O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo inteiro. Um dos principais motivos é a descoberta tardia dessa doença, que promove uma grande dificuldade de acesso a terapias adequadas. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 1 em cada 12 mulheres será diagnosticada com câncer de mama aqui no Brasil. Somente no ano de 2020, segundo o INCA, 66 mil mulheres terão esse diagnóstico. O diagnóstico, se ele for realizado de forma precoce, ele oferece chances de cura para quase 97% destas pessoas. O câncer de mama, ele é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama, gerando então células anormais que se multiplicam formando um tumor. Mas é importante saber que existem vários tipos de câncer de mama, por isso que cada doença pode evoluir de forma diferente para pessoas diferentes. Algumas doenças, por exemplo, elas têm um desenvolvimento muito rápido, enquanto outras, o crescimento é extremamente lento. Por isso que o médico que atua nesta área, ele precisa quase jogar um xadrez com a medicação, sabendo qual é o tipo de câncer, se ele tem um desenvolvimento rápido ou lento, e aí ele utiliza metodologias diferentes para cada tipo. Esses comportamentos distintos, então, eles apresentam características de acordo com cada tumor. Aquilo que poucas pessoas sabem é que cerca de 1% dos casos de câncer de mama são de homens. Dessa forma, os homens também precisam ficar atentos fazendo o autoexame. Mas óbvio, o autoexame é importante, é claro que é importante, mas não é suficiente. É preciso que tenha exames para detectar previamente um possível caso de câncer. Agora, eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. São 3 perguntas que podem salvar uma pessoa. Primeira pergunta, você tem observado suas mamas? Segunda pergunta, você já marcou os seus exames anuais? Terceira pergunta, você conhece os seus fatores de riscos? Essas 3 perguntas podem sim salvar pessoas. Por isso que leve estas 3 perguntas para outras pessoas exatamente para que elas percebam a importância de cumprir estes 3 procedimentos. Bom, agora eu gostaria de fazer um quiz com você. Vou fazer algumas perguntinhas, tá? E aí você pensa se esta pergunta, esta afirmação que eu estou fazendo, se ela é verdade ou mentira. Primeira pergunta. Bom, eu não tenho ninguém na minha família que tem câncer de mama, por isso que eu não corro risco de ter essa doença. Verdade ou mentira? Mentira. É claro que é mentira. Segunda pergunta. O câncer de mama, ele aparece como um caroço inicialmente. Verdade ou mentira? Mentira, ele pode ter outros sintomas que talvez sejam sintomas que você não consegue perceber. Por isso que o autoexame é importante, mas não é suficiente. Terceira pergunta, se eu fizer o autoexame regularmente, não precisa de outros exames. Você já sabe que essa é mentira porque eu já falei. Quarta pergunta, a biópsia do câncer de mama pode causar metástase, isto é, o câncer pode se espalhar. Mentira, biópsia não causa metástase em hipótese alguma. Quinta pergunta, quem inicia menstruação muito cedo ou quem é mãe depois dos 30 anos tem maior probabilidade de desenvolver câncer de mama. Verdade ou mentira? Verdade. Você, mulher que teve a sua primeira menarca, a sua primeira menstruação antes dos 11 anos, tem uma leve probabilidade maior de desenvolver câncer de mama, sim. E você que foi mãe depois dos 30 anos, também tem este aumento de probabilidade. Por isso que você precisa ficar atenta aos exames anuais, ok? Sexta pergunta. Amamentar ajuda a proteger contra o câncer de mama? Sim, verdade, amamentar ajuda a proteger-se contra o câncer de mama, exatamente porque ele contribui no equilíbrio hormonal. Sétima pergunta, a terapia de reposição hormonal pode ser um fator de risco para o câncer de mama?
Pode sim. Por isso que precisa ser muito claro a sua conversa com o seu médico sobre a necessidade de reposição hormonal. 8ª pergunta. Pílulas anticoncepcionais podem aumentar o risco para câncer de mama? Essa resposta talvez fique na lacuna do meio. Existe sim a influência do hormônio para o desenvolvimento de câncer de mama, mas segundo diversos especialistas, as novas pílulas atuais elas não têm uma quantidade tão grande de estrogênio, que acaba aumentando as chances do desenvolvimento de câncer de mama. Mas sabe de uma coisa? Se você puder evitar, evite, mas converse com o seu médico sobre a melhor escolha que você pode ter. 9ª pergunta. Desodorantes favorecem o aparecimento de câncer de mama? Verdade ou mentira? Eu ficaria também na lacuna do meio. Se você puder utilizar uma alternativa e mais natural, eu acho que seria muito importante, seria de grande valia. Posso deixar até uma dica da minha esposa. Leite de magnésia com óleos essenciais é uma dica incrível, viu? É muito melhor do que diversos desodorantes e o preço é muito menor. 10ª pergunta. Alguns tipos de sutiã podem causar câncer? Segundo os cientistas, não. Esta resposta é mentira. 11ª. Fumar pode aumentar os riscos de desenvolver câncer de mama? Verdade. Fumar, a nicotina, pode sim aumentar as chances de desenvolver câncer de mama. 12ª. Praticar alguma atividade física ajuda a reduzir os riscos de desenvolver câncer de mama? Verdade, atividade física é fundamental para gerenciar diversos hormônios que, se eles estão em demasia, podem ser prejudiciais para a saúde geral, não só protegendo contra o câncer de mama, mas diversas outras doenças. 13ª. Pancadas no seio pode aumentar os casos de câncer de mama? Gente, pancadas no seio deve ser bem dolorido, tá? Inclusive, os homens associam, né? Pancadas no seio igual pancada no testículo. Pois é, deve doer pra caramba então. Mas não, segundo os cientistas, não causam câncer de mama. Última, 14ª. Câncer de mama está restrito apenas a mulheres e não homens. Você já sabe que é mentira, porque 1% dos casos de câncer de mama são sim de homens. Bom, agora que vocês já conheceram um pouquinho, eu gostaria de falar sobre o câncer no geral. Poucas pessoas sabem que eu tive câncer. Ano de 2014 eu descobri que eu estava com um linfoma não Hodgkin no mediastino, um tumor extremamente grande bem aqui no meio do tórax, tá? Foi realmente um processo desafiador, mas eu consegui vencer. Eu costumo falar que eu tive câncer, mas o câncer não me teve. Por isso que, no geral, eu acho importante vocês saberem que câncer, né, aqui, colocando todos os cânceres juntos, o câncer, ele é a segunda causa principal de morte em todo o mundo. E ele foi responsável por 9,6 milhões de mortes no ano de 2018. A nível global, isto é, no mundo inteiro, 1 a cada 6 mortes são relacionadas ao câncer. Cerca de 1/3 das mortes por câncer se devem a 5 principais riscos comportamentais e alimentares: alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física e uso de álcool e também uso de tabaco. O cigarro, inclusive o tabaco, é o principal fator para risco de câncer, causando cerca de 22% das mortes por causa de câncer. Bom, voltando ao câncer de mama, o autoexame é muito importante. Sobretudo as mulheres precisam ficar atentas a 6 sinais. Primeiro sinal, secreção do mamilo. Segundo sinal, rugosidade e irregularidades nos seios. Terceiro sinal, irritação ou retração da pele dos seios. Quarto sinal, nódulos ou dores nas axilas. Quinto sinal, inchaço irregular ou mesmo feridas, vermelhidão ou descamação. E sexto sinal, uma mudança na textura ou uma irritação na pele. E esse comportamento das células, ele é provocado por uma alteração genética ao longo da vida, que pode ser provocada ou herdada. Nos casos onde é herdado, isto é genético, ocorre em cerca de 10-12% dos casos. O que eu estou dizendo a vocês? Mais de 85% dos casos de câncer de mama tem ligação não com fatores genéticos, mas sim com fatores ambientais, fatores adquiridos. O câncer de mama, então, ele se manifesta através de sintomas, que já falamos quais são. São sintomas muitas vezes aparentes, que pode ser identificado pela pessoa, mas existem alguns sintomas que não pode ser identificado tão facilmente. Por isso que é importante os exames de rotina. Eu tenho mais uma pergunta a fazer para você. Você acha que o câncer é só uma doença?
Não. O câncer não é só uma doença. O câncer é uma doença, porque depois que ele se estabeleceu, ele se torna uma doença, mas o câncer ele também é um sintoma de que algo não está muito bem na sua fisiologia e que reflete, talvez, muitas vezes, as suas escolhas. Para que tudo isso fique mais claro, eu gostaria de citar agora um personagem que ele foi Prêmio Nobel de Química e Prêmio Nobel da Paz, que é um cientista extremamente conhecido, que é o Linus Pauling. O Pauling, ele provou a teoria do pH. O pH da água, pH do sangue. Segundo ele, o que determina a doença é o meio em que as células estão vivendo. O nome que ele dava ao nosso corpo era terreno biológico. Segundo ele, se o terreno biológico está com o pH equilibrado, não tem doença. Se o terreno biológico está com o pH desregulado, desequilibrado, tem doença. Esse terreno biológico, então, ele pode estar saudável ou pode estar inflamado. Se está com o pH em equilíbrio, está saudável. Se o pH está desregulado, está inflamado. E se está inflamado, tem doença na certa. Tanto que um cérebro inflamado é um cérebro deprimido. Um corpo inflamado é um corpo doente. Para que tudo fique muito claro, eu gostaria de utilizar uma metáfora com vocês. Pensa num aquário. Eu não sei se você tem um aquário ou conhece alguém que tem um aquário. O que é que tem dentro do aquário? Dentro do aquário você deve ter peixe e você tem água. O aquário é um quadrado ou um retângulo ou outras formas fechado por um vidro. Agora imagine o seguinte, o ser humano é cerca de 74% de água. Imagine então que nós somos uma espécie de aquário, da mesma forma que no aquário tem muita água. Mas esta água precisa estar com o pH equilibrado. Se você já teve ou conhece alguém que tem peixe, a água do aquário precisa ser monitorada o tempo todo para evitar que essa água fique muito ácida. O que é a nossa pele nessa simbologia do aquário? A pele é o vidro do aquário. E as nossas células? As células são os peixes. Logo, se a água está em desequilíbrio, o peixinho pode morrer. Se a nossa água está com o pH desequilibrado, as nossas células podem morrer. O pH é o potencial de hidrogênio, que se ele estiver desequilibrado é morte na certa, por conta de inflamação. Agora, o que inflama, o que desequilibra o potencial hidrogênio? Alimentação desregulada, excesso de gorduras, excesso de carboidrato, estresse ao longo da vida, insônia também desregula, inflama o nosso organismo. Se o seu corpo é um ambiente metabólico propício para que as células que estão doentes se multipliquem, elas vão se propagar e você vai sim desenvolver uma doença. Seja câncer ou seja qualquer outra doença. Eu estou dizendo a você que saúde, inclusive segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é sim um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não meramente ausência de doença ou de enfermidade. E aí eu quero fazer outras perguntas para você. Você quer viver bem, com saúde, ter muitos anos de vida? Você toma água, você toma bastante água por dia, se você pode, se você não tem contraindicação médica, você toma cerca de 1 copo por hora de água, que isso vai atingir aí 2,5 litros, 3 litros por dia, você toma? Não. Segunda pergunta, você se alimenta de forma mais adequada, com pouco carboidrato, pouco açúcar? Você descasca mais e desembrulha menos? Não. Terceira pergunta, você se exercita pelo menos 3 vezes por semana de forma regular? Eu já disse que a melhor atividade que existe é a que você fizer. Não dá para ir na academia, mas dá para subir escadas. Não dá para ir à academia, mas dá para andar na rua da tua casa. Quarta pergunta, você faz meditação? Você para por um período para respirar adequadamente, para inspirar, para expirar, para meditar, pensar no aqui e agora? Não faz isto? Pois é, como é que você vai ter saúde? Para desenvolver câncer e outras doenças, nós temos alguns fatores que são muito importantes. Obviamente, você tem fatores genéticos que você não muda, mas sim, você tem muitos fatores que dá para mudar. Fatores que não dá para mudar, por exemplo, para desenvolver câncer de mama. Primeiro, mulheres acima de 35 anos, elas já apresentam um risco maior devido a alterações biológicas e do próprio início do envelhecimento. Menos de 35 tem menos chance. A partir dos 35 anos, é importante fazer os exames regulares.
Segundo, já falamos, mulheres que tiveram uma menstruação precoce ou mesmo uma menopausa tardia também aumenta as chances. E isso é genético. O risco para essas mulheres aumenta porque elas acabam menstruando mais vezes ao longo da vida. E essa menstruação expõe as mulheres aos hormônios estrogênio e o progesterona. Esses hormônios, eles estimulam células da glândula mamária a se reproduzirem. E se tem uma célula ali que está com defeito, já que estes hormônios influenciam essas células para se multiplicarem e tem uma célula com defeito, você vai fazer com que essa célula se multiplique com defeito. Por isso que se considera que a menstruação menor de 11 anos e uma mulher que ela tem a menopausa após os 55 anos também pode ser um fator de risco. E dos fatores não modificáveis, nós temos o último, que é a questão do histórico familiar. Mulheres com histórico de câncer na família ou mesmo parentes de primeiro grau, elas devem iniciar os exames 10 anos antes da idade que a parente tinha ao detectar a doença. Vou dar um exemplo. Se uma mulher teve câncer de mama aos 37 anos, se ela tiver uma filha, a sua filha deve fazer os exames aos 27 anos, isto é, 10 anos antes do período que ela desenvolveu o câncer. Mas agora é que vem a parte mais interessante, porque eu vou falar dos fatores que dá para mudar. E tais fatores são a maioria, cerca de 9 dos fatores são fatores que dá para mudar. Primeiro fator, nós temos o fator ambiental. O fator ambiental, ele se relaciona à exposição à radiação ionizante ou mesmo raios ultravioletas. Segundo, o contato com certos produtos químicos, também infecciosos, que devem ser evitados, obviamente. Agora, um dos mais importantes, o tabagismo. A associação do fumo ao câncer de mama ocorre porque muitas substâncias cancerígenas presentes no cigarro são absorvidas pelo organismo, embora os efeitos sejam muito mais intensos nas vias respiratórias e também nos pulmões, no trato urinário ainda, o efeito nocivo do cigarro ele atinge todo o corpo. Depois nós temos ainda o consumo de álcool. Os riscos eles aumentam muito de acordo com a quantidade de álcool ingerida. Foi feito um estudo que constatam que mulheres que fazem a ingestão de uma bebida alcoólica por dia, elas têm um aumento de cerca de 7% dos riscos de desenvolver câncer de mama. As mulheres que fazem uso de 2 a 3 doses podem ter 20% de riscos aumentados para desenvolver, comparado com aquelas que não fazem uso de bebida alcoólica. O próximo é a questão do estrogênio. O estrogênio é um hormônio que ele está presente em pílulas anticoncepcionais, mas que, segundo alguns cientistas, a quantidade que existem nessas pílulas não podem oferecer um aumento de risco para desenvolver câncer de mama. Mas, obviamente, esse assunto é um assunto extremamente controverso. Se você encontrar um outro método que não seja a pílula, converse com seu médico e faça a melhor escolha. Sobretudo se você tem uma questão de herança genética em relação ao câncer de mama. O próximo fator é o sedentarismo. Se sabe que manter atividades físicas regulares pode sim reduzir os riscos para desenvolver câncer de mama, devido aos seus efeitos tanto no peso corporal, quanto na inflamação do corpo e também no próprio equilíbrio energético e no equilíbrio hormonal também. Alguns estudos mostram que se exercitar até mesmo algumas horas por semana pode ser extremamente útil. O próximo fator é a obesidade. Após a pausa da produção de estrogênio pelos ovários, durante a menopausa sobretudo, a maior parte do estrogênio da mulher, ele vem do tecido adiposo, que se tiver em grande quantidade pode aumentar os níveis do estrogênio e consequentemente aumentar as chances de desenvolver câncer de mama. Por isso que é tão importante manter um peso ideal do corpo. Além disso, mulheres que têm sobrepeso, elas tendem a apresentar níveis mais elevados de insulina no sangue. Consequentemente, níveis elevados de insulina no sangue também pode oferecer maior risco ao câncer de mama. Falamos de obesidade, precisamos falar de alimentação. Segundo os especialistas de Harvard, que fizeram um estudo científico extremamente extenso com quase 1.000 pessoas, eles atestaram que a redução do risco de câncer de mama pode sim acontecer devido ao efeito do consumo de fibras alimentares, consequentemente reduzindo os níveis de insulina de açúcar no sangue e também reduzindo os níveis de estrogênio. Nesse estudo científico, a redução dos riscos para desenvolver câncer de mama apareceram em 5 relatórios examinados. O risco menor foi de 18%. Por isso é tão importante um acompanhamento nutricional, sobretudo se você já teve alguém na família que teve câncer, seja câncer de mama ou outros tipos de cânceres. E eu, como psicólogo, não poderia deixar de falar no estresse.
nós sabemos que o estresse ele pode oferecer sim um aumento de riscos para desenvolver câncer de mama. Nós sabemos que o estresse tem aumentado muito nessa vida maluca, nessa vida moderna que estamos vivendo. Segundo um estudo realizado na Universidade de Brasília, 70% dos brasileiros estão estressados. E este estresse crônico ele pode levar a uma série de doenças como depressão, ansiedade, baixa imunidade, alergias e também câncer de mama. Isso mesmo. Pesquisadores da Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa exatamente para encontrar a relação de estresse com câncer de mama. Eles avaliaram 989 mulheres com câncer de mama por meio de alguns questionários psicológicos para avaliar o nível de estresse. E esses pesquisadores, eles constataram que aquelas mulheres apresentavam uma quantidade muito elevada de estresse, mas aquelas que apresentavam um pico muito maior de estresse ainda, comparado com aquelas que participavam do estudo, tinham quase 40% de chances para desenvolver um tipo pior, mais agressivo de câncer. Outro estudo feito lá na Suécia mostrou que as mulheres estressadas elas apresentam 2 vezes maior chance para desenvolver câncer de mama comparado àquelas mulheres que não apresentavam alto índice de estresse. O estresse, quando ele está em equilíbrio, é sim uma reação natural do corpo. Nós precisamos de uma quantidade de estresse. Existem 3 tipos de estresse. O hipoestresse, que é a falta de estresse, que também não é saudável. O eustresse, que é o estresse em equilíbrio. E o distresse, que é a distensão do estresse, isto é, o estresse exagerado. O estresse em equilíbrio, ele é benéfico para o corpo. Segundo um artigo publicado pela revista Natural, esse distresse, esse estresse negativo, ele está relacionado com o pior prognóstico em casos de câncer. E a dica que eu vou dar a vocês é a seguinte: primeiro, melhore todos os fatores anteriores ligados à alimentação, atividade física e obesidade. Mas, obviamente, eu, enquanto psicólogo, eu tenho de dar dicas dentro do meu campo. Primeira dica que eu quero te dar: respire. Pois é, respirar é vital para o ser humano, é por meio da respiração que nós obtemos a quantidade ideal de oxigênio, que é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Porém, quando nós estamos estressados, ansiosos, nós respiramos de forma muito curta e muito rápida. Então nós temos um desequilíbrio nos gases internos, nós temos um aumento de oxigênio e um rebaixamento de gás carbônico. E este aumento de oxigênio e rebaixamento de gás carbônico, além de lhe dar uma sensação de aumento de ansiedade, ele pode desequilibrar também o nosso pH. E a dica então é: respire. Faça uma respiração mais lenta, inspirando em 4 segundos, exalando em 6 segundos pela boca. Faça a respiração que os bebês fazem, que é a respiração diafragmática, com o barrigão. Inspire pela narina, traga esse oxigênio até o abdômen, depois solta lentamente pela boca. Eu vou deixar aqui para vocês num card aqui em cima um pacer que eu elaborei para contribuir nesse processo. Você deve respirar de uma forma cadenciada, onde a inspiração é um tempo menor do que a expiração. Por isso, depois acesse aqui nesse card, que eu acredito que esse pacer pode te ajudar muito. E aí, o que você tem de fazer? Vá para um lugar tranquilo, eu sei que não está muito fácil, Mas vá para um lugar tranquilo, fique ali 10, 15 minutos, inspirando e expirando nessa cadência. E aí você pode, inclusive, juntar com a segunda dica, que é meditar. Medite. A meditação comprovadamente ajuda no gerenciamento do estresse, no gerenciamento da ansiedade, e ela melhora ainda muito os sintomas da depressão, entre outros benefícios. Quem pratica meditação desenvolve uma habilidade para gerenciar as próprias emoções e ajustar, inclusive, os teus comportamentos, de acordo com cada situação. O ideal é meditar de 10 a 20 minutos por dia, e aí você já pode somar respiração mais meditação. Uma outra dica que eu acredito que você vai gostar muito é massagem. Pesquisadores da Universidade de Miami, eles constataram que a massoterapia, isto é, a terapia feita por meio de massagens, ela pode reduzir cerca de 30% dos níveis de cortisol. Cortisol é uma química que nós precisamos, sobretudo pela manhã, para nos animar, para nos fazer levantar, mas em excesso ele é prejudicial para o nosso sistema imunológico e inclusive ele é neurotóxico. Cortisol em excesso mata neurônios. Mas segundo esse experimento lá na universidade, massagem ajuda muito, portanto, faça massagem. E para concluir esta reflexão, esse nosso bate-papo sobre o câncer de mama, eu gostaria de deixar umas dicas finais.
Segundo um outro estudo científico, cerca de 30% dos casos de câncer de mama, eles poderiam ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como, por exemplo, praticar atividade física, cuidar do sono, alimentar-se de forma mais saudável, manter o peso corporal adequado, evitar consumo de álcools, drogas e cigarro. Amamentar, você que tem um bebezinho, amamentar ajuda muito a diminuir os riscos de câncer de mama, como nós já falamos. Evitar o uso de hormônios sintéticos, de forma especial anticoncepcionais e reposição hormonal. Só faça a reposição hormonal, só utilize anticoncepcional, decidindo junto com o seu médico de confiança. E ainda, gerenciar o estresse de cada dia. E eu já deixei 3 dicas lá para vocês, hein? Massagem, respiração e meditação. Leve esse conhecimento à frente, compartilhe com as pessoas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, justamente para que as pessoas possam entrar em contato com esse conteúdo. Você pode estar salvando vidas. E se você ainda não assinou o nosso canal, assine e ative as notificações para você receber em primeira mão quando eu colocar um conteúdo relevante para você. Se você tem interesse em assuntos ligados à psicologia, neurociência, saúde, qualidade de vida, desenvolvimento humano, este é o canal que você deve participar. Gratidão imensa se você ficou comigo até agora e até uma próxima oportunidade.